Se você estuda mitologia, já deve ter percebido que tem muitos deuses que são muito parecidos. O Zeus, o Thor, o Júpiter e até o Tupã. Isso acontece porque todas elas muito provavelmente surgiram de uma mitologia em comum, a mitologia pré-histórica proto-indo-europeia. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Antes de falar sobre a mitologia em si, eu vou precisar explicar primeiro para vocês quem seriam os proto-indo-europeus, senão vocês vão ficar perdidos. Os proto-indo-europeus seriam um povo que supostamente falava a língua proto-indo-europeia. Eu falo supostamente porque eles teriam vivido na Idade dos Metais, mais exatamente na Idade do Cobre ou na Idade do Bronze, que seria o último período da pré-história. E se eles viveram na pré-história, então não tinha escrita. E se não tinha escrita, não tem nenhum registro histórico que comprove que eles realmente existiram. Aebe, mas então você tá passando fake news pra gente? Não. Calma aí que você vai entender. Apesar de não ter nada que comprove que essa língua e esse povo realmente existiram, tem muitas línguas e muitos vocabulários que são muito parecidos, como por exemplo pater em latim, pitar em sânscrito e father em inglês. Segundo a teoria, esses vocabulários são muito parecidos porque eles vêm de um ancestral em comum, mas como toda teoria, pode ou não ser verdade. E essas semelhanças, é claro, podem sair da língua e também ir para outras áreas, como por exemplo, religiões, ou se você preferir, mitologias. As práticas religiosas e até a personalidade dos deuses antigos são muito parecidos. E sendo bem sincero, até hoje em dia as religiões têm coisas muito semelhantes. Isso acontece porque muito provavelmente todas elas vieram de uma religião ou de uma mitologia em comum, que pode ter inspirado ou evoluído para as que a gente conhece hoje em dia, principalmente aquelas da Europa ou da Índia. O estudo para essa comparação exigiu a colaboração de várias disciplinas, como geografia, antropologia, arqueologia e linguística. E o local exato onde esse povo ficava, ninguém sabe ao certo, porque eles ficavam sempre em movimento. Mas muitos dizem que provavelmente eles habitavam os estepes do sul da Rússia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Bem, se essa mitologia realmente gerou vários panteões que a gente conhece, é claro que eles tinham que ter vários deuses. Por onde passaram deixaram muitas tradições, e várias divindades com vários nomes que são diferentes. É importante falar para vocês também que vários estudiosos pensam que na verdade no começo existia apenas um deus, e que os outros seres na verdade eram variações de fenômenos, entidades e símbolos. Agora vamos ver quem seriam essas divindades desse povo. É claro que como não tinha fonte escrita, não vai ter história sobre eles. Mas avaliando os deuses que eles possivelmente geraram, dá pra gente ter uma ideia. E é claro que não vai ter tantos deuses assim. Todos os povos basicamente têm um deus ou uma deusa que representa a Terra, e não é à toa. A Terra era e ainda é muito importante para a sobrevivência da humanidade. Na Grécia, por exemplo, que tiveram a influência dos minoicos, que também tem uma descendência proto-indo-europeia, eles começaram a cultuar a deusa mãe, que representava a fertilidade. E como a gente vê na Teogonia de Hesíodo, o céu, que era o Urano, fecunda a Terra, que era a Gaia. E assim surgem os deuses mais antigos, os chamados titãs, e também outros seres. No caso do Oriente, a deusa Terra também era muito importante, e não somente para o hinduísmo, mas para a maioria das tradições. Nessas religiões, o nome dela era Prithvimata, que significa algo mais ou menos como amplidão. O marido dela era Tialspitá, que claro que era responsável por fertilizá-la utilizando a chuva. Os seus filhos foram Agni, que era o fogo, Ushas, que era a aurora, e o Indra, que era o clima, e todos aparecem no Rig Veda. O indo-europeu costuma usar um certo nome para se referenciar a uma divindade que representa o firmamento, que seria Dieus ou Daios. Essas palavras vêm de Di, que significa iluminar ou céu iluminado diurno. Na Índia, por exemplo, como eu já falei anteriormente, tem o Diauspitá, ou só Diaus, e o Diaus Indra que são mencionados no Rig Veda. No caso dos gregos, esse deus é o Zeus, que pelo nome você deve estar achando que não tem nada a ver, mas tem sim, porque Zeus é uma variação de Dies. Ele pode ser chamado também de Zeus Pater, que deixa muito mais claro a relação. Esse outro nome do Zeus leva a gente para um outro deus que é muito parecido, que é o Júpiter. E se você dividir o nome do Júpiter, fica Júpiter ou Júpiter. E no latim a gente tem também alguns nomes, como por exemplo Dios, Divos e até Deus. Tem vários e vários outros nomes que surgiram desse deus.
mas na mitologia nórdica tem um caso interessante. Bem, lá a gente tem o Odin, né, que representaria a função desse deus. Porém, tem um outro deus na mitologia que também surgiu do Dies Pater, que é o Tyr. O Tyr, provavelmente na versão mais antiga da mitologia, era o deus supremo do panteão, até a chegada do Odin. A gente pode pegar essa ligação que ele tinha com os céus da runa que representa ele, que é a Tiwaz, que vem de Til, que vem de Dil, que vem de Dies Pater. Essa deusa representa todos aqueles que são responsáveis pelo amanhecer. Ela era provavelmente uma das mais adoradas desse panteão, sendo uma deusa que provavelmente tinha uma carruagem que ela usava para andar pelo céu e causar aquela típica cor de nascer do sol. No hinduísmo ela é representada pela deusa Ushas, que como vocês viram, ela é filha do céu e da terra. E um detalhe é que ela não tinha uma carruagem que era puxada por cavalos, mas sim por 7 vacas. Ela também usava uma roupa meio laranjada, avermelhada, que explicaria a cor da aurora. Na Grécia nós temos a Eos, que personifica o amanhecer, sendo a responsável por abrir as portas do céu para que o Hélios apareça. Ela surge como uma mulher com asas e tem as unhas pintadas de rosa. Ela tem, é claro, a sua carruagem e também carrega um jarro, já que ela também é responsável pelo orvalho da manhã. Percunos é o deus do clima, dos trovões e das tempestades que provavelmente pertencia ao panteão proto-indo-europeu. Ele é o único daqui que até dá pra contar uma historiazinha. A arma dele poderia ser um raio, como o do Zeus, ou um martelo, como o do Thor, mas aí, dizendo por mim, não é nenhuma informação que eu tirei de nenhum lugar, é eu mesmo. Eu acho que poderia ser também um machado, já que como a gente vê constantemente os deuses do trovão têm um machado, como por exemplo o Baal, o Perun, Tlaloc, o Tupã, sim, o Tupã em algumas versões tem um machado e até o Thor antigamente. A história que eu falei pra vocês que dava pra contar é a seguinte: vocês já devem ter percebido que constantemente os deuses do trovão enfrentam serpentes em suas histórias, não é? O Thor enfrenta Jormungandr, o Zeus enfrenta o Tifão, que não é bem uma serpente, mas ele tem cabeças de dragão, o Indra enfrenta o Vritra e até Deus enfrenta Leviatã. É claro que se todos enfrentam uma serpente, deve ser porque o Percunos provavelmente também enfrentou uma, ou um dragão ou algo parecido assim. Agora qual exatamente, eu não descobri. É importante dizer pra vocês que esse nome Percunos não é aceito por todo mundo, tá? É mais pro Oriente. Essa mitologia parece explicar pra gente de onde que vieram tantos deuses e tantas histórias parecidas. Porém tem que ter em mente uma coisa: alguns conceitos podem ser adaptados de maneiras diferentes de acordo com o povo. Por exemplo, se um povo acredita na vida após a morte e o outro na reencarnação, um cancela o outro, não é mesmo? Isso não quer dizer que eles não tenham uma origem comum, mas sim que adaptaram maneiras diferentes de explicar uma mesma coisa. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!